Amém, queridos? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Abra tua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 3, versículo 17, e vamos para a palavra do Senhor. Se algum diácono puder trazer um copo de água para mim, eu agradeço. A palavra do Senhor diz assim: tem água já, né? Meu Deus. Obrigado, pastor. Obrigado. Com gás, com delícia. Irmãos, vamos lá. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Todos acharam? Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e digo novamente com lágrima nos olhos, que há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se das coisas vergonhosas que pensam apenas nessa vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Ele tomará o nosso corpo frágil, corpo mortal, e transformará num corpo glorioso, como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas no seu domínio. Pai Santo, eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra que foi lida, e te peço que pela tua misericórdia e graça, o Senhor fale conosco nessa noite, Pai. Uma mensagem, ó Deus querido, que o Senhor tem trabalhado no meu coração há um bom tempo, e eu te peço, ó Deus querido, que o Senhor fale com a tua igreja também, assim como o Senhor tem falado ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar todos. Queridos, essa mensagem está pronta, deve ter 2 meses para ministrar ela, e sempre acontece algo e a gente acaba não ministrando essa mensagem, tendo que ministrar outra, ou então, enfim. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque é uma mensagem, para a gente finalizar aqui, o capítulo 3 de Filipenses, é uma mensagem que o Senhor nos deu, uma mensagem dura, mas uma mensagem necessária para esses dias. Amém? Nós abrimos aqui o capítulo 3 falando, o apóstolo Paulo nos mostrando um tipo de inimigo da igreja. No início do capítulo 3, ele começa a falar de pessoas que estavam infiltradas na igreja do Senhor, trazendo falsas doutrinas contrárias ao evangelho. Quem eram essas pessoas? Eles eram os judaizantes. Eles chegavam diante da igreja, eles se infiltravam na igreja e eles falavam com a igreja assim: olha, não, muito bom, Jesus é o Senhor, Jesus, nós acreditamos em Jesus também, mas para vocês serem salvos, vocês precisam guardar a lei, vocês precisam os homens circuncidar, e vocês precisam guardar a dieta mosaica. Eles começavam a querer colocar coisas do judaísmo, implantar coisas do judaísmo dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 2, como nós já vimos já, fala assim: olha, cuidado com os cães, se referindo a esses judaizantes, tá? Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. E é muito, infelizmente, hoje virou algo muito normal dentro daquilo que se chama igreja evangélica brasileira, as pessoas trazerem coisas do judaísmo para dentro das igrejas. E aí você vai ver pessoas reverenciando a bandeira de Israel, outros ainda colocam até a Arca da Aliança em cima da plataforma, outros com a menorá e assim por diante. Pastores ministrando o culto com o quipá na cabeça e um monte de bobagem, misturando as coisas, né? O apóstolo Paulo chama esse tipo de gente de cães. Cuidado com os cães, cuidado com esses cães que entram e devoram, esses cães que entram dentro da igreja e eles devoram, eles destroem a verdadeira doutrina. Mas agora aqui no
versículo 17, o apóstolo Paulo, depois de tudo que ele falou, do versículo 3 até o versículo 16, ele nos mostra um outro tipo de inimigo da cruz. Se por um lado você tinha os judaizantes trazendo um monte de falsa doutrina para dentro da igreja, agora a gente tem dentro da igreja também um grupo que acha que foi salvo pela graça e que está tudo bem na vida dele, ele pode fazer o que ele quiser agora, ele pode pecar, ele pode continuar em pecado, ele pode fazer o que quiser, porque afinal de contas, eles estão salvos. Então, já que eu sou salvo, eu posso fazer o que quiser. Esse outro tipo de pessoas, o apóstolo Paulo chama eles de libertinos e até mesmo de cristãos nominais. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Eu quero falar sobre um cristianismo nominal que nós temos vivido nos nossos dias e, infelizmente, muitas pessoas têm abraçado esse cristianismo nominal e estão achando que está tudo bem, como esses cristãos nominais aqui em Filipos achavam que estavam tudo bem. Essas pessoas também ouviam o evangelho da graça, elas ouviam da liberdade que nós temos em Cristo. Essas pessoas também ouviam sobre santidade, mas elas viviam o contrário disso. Elas estavam nos cultos ali na igreja de Filipos, elas ouviam as pregações dos pastores, elas ouviam sobre santidade, mas elas não se importavam. O evangelho não tocava na vida delas, o evangelho não transformava a vida delas de tal maneira que elas não se importavam com a santidade, elas não se importavam com a beleza da santidade do Senhor, elas não se importavam em perdoar aqueles que ofendiam a eles, elas não se importavam com o próprio Cristo, elas não se importavam com o próprio Senhor, elas não se importavam com a igreja, elas não se importavam com os cristãos. Mas elas estavam na igreja. Se qualquer pessoa perguntasse ali no império, quem você é, qual religião que você é, elas vão falar, não, eu sou cristão. Eu sou cristão. Você guarda o sábado? Não, não guardo o sábado, eu sou cristão. Mas elas não estavam nem aí para Cristo. Essas pessoas não estavam nem para Cristo. A essas pessoas, o apóstolo Paulo chama ela com um nome muito pesado. Ele fala que essas pessoas são inimigos da cruz. Não acho que é um termo extremamente pesado. São inimigos da cruz. Certa vez, numa reunião pastoral, algum tempo atrás, o pastor Edmar estava falando assim que ele era um pastor à moda antiga. Eu vou te citar aqui, tá, pastor? Ele é um pastor à moda antiga. Isso não é... E na conversa entre os pastores, ele falou que ele era um pastor à moda antiga porque ele chorava pela igreja. Entre nós pastores, o pastor Edmar estava falando, olha, eu sou um pastor à moda antiga porque eu choro pela igreja. E talvez, lembrando das palavras dele aquele dia, né, nos ensinando a nós, os pastores também, que somos pastoreados por ele estava sendo um pastor não à moda antiga, mas um pastor bíblico, porque eu olhei para as palavras dele e eu vi exatamente o apóstolo Paulo fazendo a mesma coisa aqui, chorando pelos filipenses, chorando por aqueles irmãos. Ele estava preso, ele estava ali em Roma, passando todo tipo de provação e privação, mas ele estava chorando pela igreja que estava livre. É o caso dos irmãos lá da África, que quando nós falamos aqui, vamos orar pelos irmãos da África, ele fala, nós que temos que orar por vocês. Vocês precisam de nossas orações. Muitas vezes eles não têm o que comer, não têm o que beber, mas eles sabem da miséria espiritual que a igreja brasileira tem vivido. A grande verdade, amados, que nós, como pastores, e o apóstolo Paulo nos ensina isso claramente, o próprio Senhor Jesus também chorou, nós precisamos também chorar pela igreja, porque há um tempo, e esse é o tempo de nós derramarmos grandes lágrimas pela igreja, pela situação que a igreja está vivendo. É momento de nós
ferirmos a consciência da igreja com o evangelho. É momento de nós pregarmos o evangelho sem pensar em que estamos ofendendo alguém, mas é o momento de nós ofendermos as pessoas com o santo evangelho do Senhor. É momento de nós falarmos a verdade que a palavra do Senhor tem nos falado. Não se engane com pastores que falam somente aquilo que você quer ouvir, com mensagens boazinhas, que você sai da igreja e fala, ai, que gostoso foi o culto hoje. Não se engane com isso. Não se engane com isso, é dever nosso como pastor pregar o evangelho, porque esses pastores, eles falam o que a igreja quer ouvir, massageiam o ego dela e logo depois passa uma rodada de oferta, porque no final das contas eles querem seus likes, eles querem seu dinheiro. Mas aquele que fere a sua consciência com o santo evangelho, ele zela pela sua alma, ele zela pela salvação da sua alma. Ele não está pensando assim nessa vida, mas está pensando no porvir. São pessoas que estão preparando a igreja do Senhor para a volta de Cristo. Ai desses pastores que massageiam o ego da igreja. Ai desses pastores que são chamados de pastores, mas não estão preocupados com a volta de Cristo, não estão preparando a igreja do Senhor para a volta do Senhor, não estão preparando a igreja para passar por dias difíceis. Somos chamados pastores para pregar o evangelho, somos chamados para chorar, somos chamados para ensinar, para corrigir, para exortar a igreja. Queridos, vocês já leram a Bíblia, vocês sabem, eu nunca vi nenhuma carta do apóstolo Paulo, e nem no livro de Atos, o apóstolo Paulo chorando por causa das suas tribulações. Eu nunca vi o apóstolo Paulo chorando por causa dos açoites. Eu nunca vi o apóstolo Paulo chorando por causa das suas prisões, dos açoites, das privações que ele passou. Mas aqui eu estou vendo esse homem velho chorando porque existem pessoas dentro da igreja, pessoas que não se importam, pessoas que estão dentro da igreja, cantando os louvores, estão dizendo que são cristãos, mas não se importa com Cristo. Pessoas que estão dentro da igreja e que não estão nem aí para as coisas santas, não estão preocupadas com missões, não estão preocupadas na pregação do evangelho. Sim, eu estou vendo esse homem velho chorando por crentes infiéis. Crentes que envergonham o nome de Cristo, crentes que não testemunham o nome de Cristo, pessoas que não se importam em ensinar o Evangelho para os seus filhos, que querem terceirizar a criação espiritual dos seus filhos à tia da sala. Pessoas que, quando tem problemas, não são homens de verdade para resolver. O apóstolo Paulo está olhando esse tipo de pessoas ali dentro da igreja de Filipos, e aquele homem, ele estava chorando por aquelas pessoas. Em Jeremias capítulo 8, nós lemos uma acusação muito grave sobre os líderes religiosos daquela época. A palavra do Senhor fala assim, capítulo 8, versículo 11 do livro de Jeremias: oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo, dão garantias de paz quando não há paz alguma. Essa tem sido a mensagem que muitas pessoas têm ouvido aí, e muitas pessoas têm abraçado. Vocês querem uma mensagem de revelação, de vitória, quando não há vitória nenhuma. Querem uma passagem, uma palavra que conforte o seu coração, quando não há conforto nenhum. Na verdade, são pessoas que querem um curativo para tentar tampar a ferida mortal que está consumindo ela. É exatamente o que esses cristãos nominais eles estão fazendo dentro das igrejas. Eles querem pegar um curativo superficial, um band-aid, e tentar tampar um câncer que está consumindo eles.
O câncer do pecado está devorando as famílias, o câncer da rebelião, o câncer do orgulho, o pecado tem consumido essas pessoas e elas querem colocar um band-aidzinho, falando, olha como que eu sou cristão e tudo está bem na minha vida, mas não está. Não está tudo bem, não há paz no coração dessas pessoas. Há só um band-aid da religiosidade. Vocês podem encontrar esses tipos de líderes lá fora. Pessoas que olham e vê chave na cabeça de vocês, vê estrela, vê chifre, vê o que quiser. São pessoas que estão oferecendo band-aids superficiais, curativos superficiais, falsas promessas de paz, cultos mediáticos, telas, telões, luzes, fumaça preta, parede preta, tudo escuro, cultos mediáticos, as pessoas olham e falam, ó, o culto foi uma bênção, mas não foi, você sabe que não foi. E você sabe muito bem que não foi, porque nenhuma performance de show substitui a palavra de Deus verdadeira sendo pregada. Nenhuma palavra de autoajuda vai trazer paz para o seu coração. A paz do coração, ela só entra no nosso coração, meu irmão, quando nós compreendemos que somos pecadores, mas nós entendemos a voz mansa e suave do nosso Senhor, dizendo, onde estão os seus acusadores? É isso que traz paz para o nosso coração, quando nós ouvimos a voz do Senhor por meio da sua palavra. Muitas pessoas têm saído da igreja achando que foi uma bênção. Ah, que coisa maravilhosa, sai extasiada da igreja. Mas aquilo é só superficial. Na segunda-feira de manhã, ela já está cometendo os mesmos pecados. Não teve transformação na vida dela. Na segunda-feira de manhã, às vezes até antes, ao chegar em casa, já começa a brigar com a família. Ao pôr o pé na rua, já começa a brigar no trânsito. A pessoa simplesmente não foi tocada pela palavra. Paulo estava chorando por esse tipo de gente. Paulo estava chorando por essas pessoas que estavam ali ouvindo da palavra do Senhor, mas não estavam sendo transformadas. Nós precisamos chorar porque nos nossos dias não é diferente. Nós precisamos clamar a Deus, porque dentro da igreja tem pessoas, assim como em Filipos, com um curativo superficial sobre a ferida do pecado, tentando tampar as suas vergonhas, o seu pecado, com um curativo superficial, o curativo da religiosidade. Ah, eu já fui na igreja hoje. Ah, tudo bem, já bati meu ponto lá, o pastor já me viu, então está tudo ótimo. É necessário hoje, nos nossos dias, nós clamarmos, nós chorarmos com grandes lágrimas nos nossos olhos. O apóstolo Paulo está dizendo, pois há muitos cuja conduta mostra que, na verdade, são inimigos da cruz de Cristo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor, é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo, há muitos cuja conduta, não é as suas palavras, é a conduta, o que ele faz no dia a dia, é o que ele faz no dia a dia que demonstra se ele é de Cristo ou se ele é um inimigo da cruz. Queridos, o verdadeiro cristão é aquele que, ao ser alcançado pela graça maravilhosa do Senhor, ele se arrepende das suas obras mortas, ele se arrepende daquilo que ele fez de errado, ele é envergonhado pelo extraordinário amor de Deus que toca na vida dele. O verdadeiro cristão alcançado pela graça, ele sente vergonha dos seus pecados. Mas o apóstolo Paulo está falando que aqui, esses cristãos nominais, eles se vangloriavam dos seus pecados. Eles batiam no peito e falavam, mas isso eu faço, né? Todo mundo faz. Isso não tem problema não, tem nada a ver isso não.
O verdadeiro cristão, ele entendeu que o seu pecado te separa de Deus. E não há nada pior do que a separação do homem de Deus. O pecado causa separação. Para quem foi alcançado pela graça, compreender que o seu pecado, que as suas atitudes, está te separando daquele ser que mais te amou e mais vai te amar. Aquele ser tão maravilhoso que deu a própria vida dele na cruz. Mas os seus pecados separa do amor de Deus. Só que há uma geração de nominais dentro da igreja que não se importam com isso. Não se importam que se os seus pecados estão se separando de Deus. Se quiser, ele não está nem aí para Deus. Ele não se importa se o seu pecado faz com que Deus fique longe dele. O verdadeiro cristão, quando ele erra, e ele vai errar, porque enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós estaremos na presença do pecado também, e ele vai errar, mas ele se arrepende, ele volta em arrependimento a Deus, ele dedica a sua vida a querer estar em comunhão com Deus, em obediência, em amor. Qual que é a vida do cristão? A vida do cristão é essa, viver em obediência, em adoração a esse Deus, conhecer e fazê-lo conhecido, adorá-lo, sentir a sua presença, estar em comunhão com Ele, e qualquer coisa que quebre essa comunhão, ele logo se arrepende, porque ele deseja voltar à comunhão com Deus. Mas o nominal, o libertino, ele não se importa com isso, ele não está nem aí. Enquanto a verdadeira marca do cristão é a mudança, é a conversão. O nominal, ele não se importa com isso. O que é um cristão nominal? Cristão nominal como o nome diz, né, ele é cristão só no nome, só na aparência. Ele vive uma vida para agradar a ele mesmo. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. O Deus deles é o seu próprio ventre. Ele quer satisfazer o tempo todo. Ele quer se satisfazer o tempo todo. Tudo gira em torno dele. Ele é o cristão nominal. Ele é o cristão mundano. Se as coisas da igreja estão de acordo com o que ele quer, ele está feliz, ele está legal, ele está ali na igreja. Se algo acontece fora do que ele quer, opa, já não quero mais essa igreja. Eu já quero sair da igreja. Porque esse cristão nominal, ele só pensa nele. Ele não pensa na comunidade. Ele não pensa no corpo de Cristo. Ele pensa nele. Ele quer os benefícios do sacrifício de Cristo, mas ele não se importa com o próprio Cristo. Ele quer ter paz, ele quer ter uma família abençoada, ele quer prosperar nos seus negócios, ele quer os benefícios, mas ele não se importa com Cristo. Ele ama Deus desde que Deus abençoe as coisas que ele ama de verdade. Porque se Deus não abençoar aquilo que ele ama de verdade, ele se rebela contra Deus. O cristão nominal, ele é visto por todos lá fora como cristão. Talvez o grande problema do cristão nominal seja esse, talvez um dos maiores problemas desse. Todo mundo lá fora olha para ele e fala, ele é cristão. Ele se apresenta como cristão. O que você é? Eu sou cristão, da Igreja Batista do Betânia. Mas a sua conduta é contrária ao cristianismo. A sua conduta envergonha o nome de Cristo. O seu mau testemunho é um desprezo diante de Deus. Ele despreza não apenas a Deus, ele despreza as coisas santas, ele despreza a vida na igreja, ele despreza os membros da igreja, ele despreza as lideranças da igreja, porque todas as coisas têm que estar ao redor dele. A sua vida é uma vida de escândalo. Por isso que o apóstolo Paulo está chamando assim e falando, essa pessoa, ele é um inimigo da cruz. Ele está no meio da igreja, ele está conosco em todo culto,
mas ele é um inimigo da cruz infiltrado. O cristão nominal é aquele que leva o nome de cristão, mas a sua mente está longe de Cristo. O seu coração está longe de Cristo. Ele não importa com Cristo. Ele está na igreja muitas vezes para agradar a esposa, o marido, ele está para agradar o filho. Ele está para ali porque se ele faltar, ele sabe que vai receber uma ligação do pastor. Então ele não está nem para Cristo. É o cristão nominal, queridos. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Ele não se importa com a oração, não se importa com a leitura da palavra, não se importa com as atividades da igreja. O pastor estava falando aqui do culto de ontem. O culto ontem foi uma bênção de casais. Eu nunca vi um pastor com tanta coragem. Né? Claro que eu vou fazer essa piada. Eu nunca vi um pastor com tanta coragem. Ele entregou uma pedra para cada irmão da igreja e subiu para o púlpito e veio pregar. Oh, que isso? Esse irmão, eu nunca vi um pastor com tanta coragem assim. E ninguém trocou pedra nele. Olha que bênção que foi esse culto, né, pastor? Mas faltou muitas pessoas. E muitas pessoas que a gente sabe que tem problema no casamento. Muitas pessoas que provavelmente essa semana ainda vai ligar para o pastor para pedir uma visita. Não se importam com as atividades da igreja, não se importam com as finanças da igreja. Eu dar dízimo para pastor? Você não está dando dízimo para pastor não, querido. Mas a pessoa pensa nela. Ela é tão egoísta, tão sovina, que na cabeça dela ela só pensa nela. Então ela não se importa com as... Ela gosta de chegar aqui, encontrar as cadeiras limpas, a igreja organizada, ar-condicionado, luz, tudo bonitinho. Mas ela não tem coragem de tirar R$1 do bolso e dar na igreja. Porque ela só pensa nela. Enquanto tudo girar em torno do conforto dela, tá ótimo. Agora, no dia que ela chegar e ver a cadeira suja, ela não tem coragem de pegar um pano e limpar. Ela vai reclamar. Porque ela só pensa nela. Ela é um cristão nominal. E a Bíblia fala que ele é o inimigo da cruz. Ela usa a igreja só para desfrutar das coisas dela. Só para satisfazer. A igreja é só mais uma coisa para satisfazer. Ela usa a família dela para satisfazer ela mesma, ela usa o trabalho dela para satisfazer, ela usa as pessoas ao redor dela para se satisfazer, e a igreja do Senhor é mais uma coisa para satisfazer o ego dela. O apóstolo Paulo está falando, essas pessoas são inimigos da cruz. Tem muitas pessoas, queridos, que falam assim, o nosso Brasil, o nosso país, e ficam reclamando, tem muita corrupção, o nosso país tem políticos corruptos, as leis são contrárias ao cristianismo, pessoas falando como que o Islã está tomando conta da Europa, como que o Islã está crescendo aqui na tríplice fronteira do Brasil, e a igreja está calada, fingindo que não está acontecendo nada. As pessoas pensam que o problema são os governos liberais, mas não é os governos liberais. O problema é o cristão nominal. O cristão nominal é a máquina que faz todas essas coisas acontecerem. O problema é o cristão nominal. Não existiria governo liberal se não existisse cristãos nominais. Não existiria o avanço do Islã se a igreja fosse uma igreja ativa, que pregasse, que abrisse igrejas, que levantasse missionários, que orasse, que pregasse por esses imigrantes. O problema de tudo é o cristão nominal, que está vendo o Islã tomando conta da Europa, e tanto faz. Você acha que vai ficar só na Europa? Não, aqui na tríplice fronteira está crescendo. Já tem mesquita, já tem escola, já tem partido político, já tem candidatos. Porque é assim que eles agem. Mas o cristão nominal não se importa com isso. Tanto faz. Até que um dia tem um prédio da Sharia do lado de sua casa. Só existem governos liberais porque, infelizmente, os nossos países estão cheios de cristãos nominais. Porque a igreja está cheia de cristão nominal, que pensa que o seu Deus é o seu próprio ventre, que pensa somente nele. Pessoas que estão olhando para esse curativo sobre a pele e estão achando que está tudo bem. Esse curativo da religiosidade. Fui na igreja domingo, está ótimo.
Esse curativo, agora a próxima vez que eu vou ter contato com a Bíblia, vai ser no próximo domingo, quando o pastor pedir para abrir a Bíblia. O próximo contato com a oração vai ser quando o pastor abrir o culto. Pessoas que não se importam, pessoas que não lembram de Deus durante a semana. Pessoas que estão pegando um curativo da religiosidade e tentando tampar uma doença que está consumindo ela de dia e de noite. Uma doença mortal que está destruindo ela, que está consumindo, que está matando ela por dentro e que está arrastando ela para o inferno. Cristão nominal. A palavra de Deus fala que você é pior do que os demônios. Os demônios estão lá fora. Os demônios estão lá. A gente sabe que são nossos inimigos. Mas o cristão nominal está nos dando paz do Senhor. O cristão nominal te olha nos olhos, te dá a paz do Senhor e no outro dia está falando mal de você. O cristão nominal olha nos seus olhos aqui e está dentro da igreja aqui, mas está falando mal e está se levantando contra a liderança depois. O cristão nominal, ele não se importa. Está aqui dentro disfarçado de ovelhinha, mas lá fora está vivendo uma vida de escárnio à cruz de Cristo. Está vivendo uma vida de pecado, achando que está tudo bem, e ainda tem a ousadia de tocar os lábios na ceia do Senhor, como desprezando mais uma vez, toca os lábios no cálice do Senhor, desprezando mais uma vez o corpo de Cristo. Ele é aquele que dentro da igreja beija o rosto de Cristo e lá fora troca ele por 30 moedas. Ele ouve a mensagem do Evangelho aqui dentro, mas o seu coração não se arrepende. Ele ouve a mensagem do Evangelho, ele canta louvores aqui dentro, mas ele não se importa com Deus Altíssimo, o seu coração não é quebrantado. Jeremias 7,9 fala assim: acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir, queimar incenso a Baal e para todos os outros deuses, e depois vir aqui e se apresentar diante de mim, em meu templo, e dizer: estamos seguros. Estamos seguros. Porque, e o versículo continua e fala assim: para depois vocês voltarem lá e praticar todas essas coisas detestáveis. Olha o que a palavra de Deus está falando, irmãos. É por isso, cristão nominal acha que os seus pecados são tão normais a ponto dele se orgulhar deles. Ele se orgulha dos seus pecados, ele bate no peito pelas coisas erradas que ele faz. Ah, você é bobo demais, eu não faço isso não, que isso tem nada a ver não. Ele se orgulha disso. Mas a palavra de Deus está dizendo assim, olha, a palavra de Deus declara que você, cristão nominal, está caminhando para a perdição eterna. Você pode tentar achar que está enganando todo mundo, mas Deus você não engana. Você está caminhando para a perdição eterna, está indo para um lugar sombrio, está indo para um lugar onde o fogo não para de arder, onde o fogo não apaga, onde os vermes consomem a carne. Sim, sim, o cristão nominal está indo para um lugar onde há ranger de dentes, indo para um lugar onde o choro não cessa. A Bíblia está dizendo, vocês estão caminhando para a perdição. Vocês se orgulham dos seus pecados agora, mas esse orgulho de vocês vai acabar, porque vocês estão caminhando para a perdição. A Bíblia fala de sofrimentos indescritíveis, irmãos, para as pessoas que forem para esse lugar. Mas nenhum desses sofrimentos se compara ao fato irreversível da pessoa não poder ter mais comunhão com Deus. Não haverá lá lugar para o arrependimento. Lá não vai ter segunda chance.
Não tem purgatório. Não tem purgatório. Você não vai ficar um tempo de sofrimento e depois vai ter uma segunda chance. Você não vai reencarnar e ter uma nova. Não. A Bíblia fala que a pessoa que for para esse lugar é eterno. É eterno. O sofrimento é eterno. Vocês entendem por que o apóstolo Paulo estava chorando por aqueles irmãos? Ele não estava chorando pelos irmãos que estavam morrendo. Ele não estava chorando pelos irmãos que estavam indo para a fogueira, ou que estavam sendo destruídos pelos leões. Ele estava chorando por aqueles irmãos que viviam uma vida falsa, que estavam dentro da igreja e fingiam ser cristãos, mas na verdade eles estavam indo para o inferno. Eles estavam ouvindo a palavra, mas na verdade eles estavam indo para o inferno. Ele estava chorando por aqueles irmãos nominais, que estavam tentando colocar um curativo, um terninho, uma coisinha de religiosidade para mostrar o quanto eles são santos, mas por dentro estava podre pelo pecado. O choro do apóstolo Paulo estava clamando aqueles irmãos, era hora de se arrepender. O choro do apóstolo Paulo, assim como o nosso choro hoje, precisa clamar, é hora de se entregar a Cristo de verdade, é hora, igreja do Senhor, de abandonar o pecado, e isso é assunto sério, é o assunto mais urgente da sua vida, é hora de abandonar o orgulho, é hora de perdoar aquelas pessoas que você precisa perdoar e receber perdão de quem você precisa receber. É hora de você largar o orgulho. É hora de você ser crente de verdade. É hora de você ter comunhão real com Deus. É hora de você orar. É hora de você amar a palavra. É hora de você abrir a boca e pregar o evangelho para as pessoas. É hora de você amar a igreja que Deus te colocou. É hora de você fazer isso. É hora de você expor as suas feridas, de você arrancar esse band-aid da religiosidade, esse pequeno curativo que está tentando, que se você está tentando esconder as coisas dos homens, é hora de você arrancar esse curativo da religiosidade e colocar diante de Deus todas as suas misérias e clamar por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. É hora de você clamar a Deus por cura. É hora de você clamar a Deus por conversão. Chega de vida de aparência. O que destrói um casamento, isso aqui é as aparências. No Instagram tá todo mundo lindo, é beijinho para cá e beijinho para lá, mas vai a vida é real. O Instagram é o curativo, né? Ele é só um curativo. Todo mundo olha e fala: "Nossa, que casal maravilhoso!" Mas dentro de casa o pau está quebrando, porque o Instagram é só um curativo, um band-aid lindo, todo bordado, mas por dentro está podre, está podre. Tem pessoa que você olha assim, parece assim um santo, dá até medo de cumprimentar e você ser fulminado, né? Que a pessoa está tão linda, tão santa, mas por dentro está podre. É hora de rasgar esse curativo superficial e expor quem você é de verdade, porque os olhos do Senhor, Ele olha para dentro de você e Ele sabe exatamente o que você vive todos os dias. Você pode esconder de mim, do pastor, de mais de quem for, mas de Deus você não esconde. Deus sabe quem você é, Deus te conhece, Deus te conhece. O cristão nominal, ele é o inimigo da cruz. Eu não quero que você saia daqui se contentando com isso. Fala, eu sou inimigo da cruz. Não, irmão, porque o inimigo da cruz está indo para o inferno. Seja inimigo de quem você quiser, do governo, do diabo, mas não seja inimigo de Deus. Não há um inimigo pior do que ser inimigo de Deus. Ele é o Criador, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele está irado contra o pecado. Ele tem poder para destruir não a carne, mas também lançar a carne e o espírito no inferno. Não seja inimigo de Deus. Aleluias.
Mas Deus essa noite está nos chamando. Deus essa noite está nos chamando e nos lembrando qual que é a nossa verdadeira cidadania. O cristão nominal, ele é inimigo da cruz, ele está indo para o inferno. Mas ele faz agora, nós, os cristãos verdadeiros, versículo 20, nossa cidadania, no entanto, vem do céu. Vem do céu. De lá, aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, do nosso Senhor Jesus. Enquanto o cristão nominal, a vida dele é isso aqui, ele quer cada vez mais as coisas desse mundo, ele ama cada vez mais as coisas desse mundo, ele trabalha, ele chora, ele sofre pelas coisas desse mundo. O verdadeiro cristão entende que a sua cidadania vem do céu, e ele espera ansiosamente pela volta de Jesus. O cristão verdadeiro, todos os dias ele fala, Maranata, ora vem, Senhor. Todos os dias ele fala assim, ó Deus, minha alma anseia pelo momento que eu vou ver os portões celestiais se abrindo, e eu poder andar pelas ruas de ouro, e eu poder ver face a face o meu Senhor. Ah, queridos, a nossa cidadania vem do céu. O cristão verdadeiro, ele espera ansiosamente pela volta do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para você, se até o dia de hoje, você pode ter 10, 20, 50 anos de igreja, você pode ter pisado aqui hoje pela primeira vez, Deus está te chamando a você viver um evangelho real, uma vida cristã real, de comunhão com Ele. Uma vida real de comunhão com Ele, de tal forma que o Evangelho trabalhe na sua vida, que a sua vida seja transformada pelo poder do Espírito Santo, por meio do Evangelho, e que você viva os seus dias aqui na terra em comunhão com Deus, sendo preparado para a comunhão eterna que virá no nome de Jesus, para todo sempre. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, que você possa amar, desejar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, de tal maneira que você possa suspirar, como nós cantamos aqui mais cedo, a minha alma suspira por Ti, a minha alma anseia por Ti, que você possa ansiar e suspirar pela comunhão com o Senhor, que não seja apenas uma música, não seja apenas palavras bonitas, mas que seja a sua oração nesta noite. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti, ó Deus. Nada é mais importante. Deus, eu vi uma frase muito boa essa semana, fala, Deus não nos chama para coisas extraordinárias, Deus nos chama a quietar e saber que Ele é Deus. Aquiete seu coração e saiba que eu sou Deus. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquiete seu coração. Aquiete seu coração. Se você viveu até aqui uma vida de aparência, essa noite, exponha as suas misérias diante de Deus. Não saia daqui vivendo uma vida de aparência. Não saia daqui essa noite da forma que você entrou. É noite de nós chorarmos. É noite de arrependimento. É noite de você chegar diante de Deus e falar, Deus tem misericórdia de mim. Porque eu vivi a minha vida dentro da igreja, eu ouvi o Evangelho, mas lá fora eu vivi como se o Senhor não existisse. Lá fora eu ignorei a sua santa presença, lá fora eu ignorei a tua palavra, lá fora eu ignorei a sua santidade, eu pequei deliberadamente diante da tua face, Deus. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Deus. Tem misericórdia do teu povo, Senhor.